Como disse o Gustavinho, você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Um prazer ter você aqui conosco. Um momento especial onde você tem a oportunidade de escutar um pouco mais sobre a palavra de Deus e tudo que Deus quer falar com você. Olha, o título dessa mensagem é Entrando no Propósito de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, mas se você não tiver, você pode acompanhar pelo painel. Texto para meditação, na verdade, vai ser um versículo no qual depois nós vamos percorrer durante todo o texto de capítulo 2 de Josué. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué capítulo 2, no versículo 1. Vou fazer a leitura. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Só até aí. Título da mensagem, como eu disse, é Entrando no Propósito de Deus. Essa mensagem, ela tem como personagem central Raabe. Como nós acabamos de ler aqui, ela era uma prostituta. Nós estamos no outubro rosa, né? Então eu falei, eu vou agora pegar uma mulher para eu pregar sobre ela. E a história de Raabe é uma história extraordinária. É uma história única, com características únicas. E eu acredito aqui que todas as mulheres aqui do Unânimes que já têm vindo e leem a palavra sabem de cor e salteado sobre Raabe. Se eu parar aqui e começar a perguntar, eu tenho certeza que vocês vão saber me falar, não vão? Ou vocês são igual o futebol? Quem que são os jogadores da seleção? Quem tem que saber é as mulheres, né? Nós que somos homem tem que saber do masculino. Agora, da Bíblia nós temos que saber dos homens e das mulheres. Todo mundo tem que saber de tudo. Mas entrando no propósito de Deus. Bom, aqui fala que Josué era um grande líder naquela época que substituía Moisés, um outro extraordinário líder. Você substituir uma pessoa já é difícil. Agora, quando você está substituindo uma pessoa que foi extraordinária no que ela fez, é mais difícil ainda. Pensa a mente de Josué, né? Substituindo Moisés. Bom, mas isso é tema para um estudo ou uma outra pregação que eu também estou montando. Sobre a sucessão na mente de quem está sucedendo. Então, eu quero falar sobre Raabe. E ela recebeu esses 2 espias que Josué mandou. Agora eu vou te colocar no contexto dessa história para você que tá assim, ó, beleza, 2 espias tá chegando na casa de Raabe, que era uma prostituta. E aí? É porque Deus estava tirando o povo de um lugar onde eles eram escravos, e esse povo ficou muitos anos no deserto percorrendo. E a promessa era que Deus tinha uma terra para aquele povo. E essa terra na qual Deus prometeu, ele havia relatado a esse povo e falado, olha, eu tenho essa promessa com vocês, perseverem, continuem, me obedeçam. E estava chegando perto dessa promessa acontecer. Só que para entrar nessa terra, essa terra já tinha sido habitada por uma série de outros povos. E o primeiro desafio era derrubar a muralha de Jericó. E a história diz que essa muralha ela era intransponível. Era uma muralha onde os recursos bélicos daquela época não tinham a mínima condição de derrubá-la. Aquele povo comandado por Josué já avistava aquela terra. E Josué, seguindo passo a passo, sendo diligente, obediente e um bom líder, ele mandou 2 espias.
Então, o sentimento que borbulhava no coração daqueles homens era que a nossa promessa está muito perto. Só que também, assim como existe essa história, também existe as outras histórias. E a história que nós entramos hoje é a história de Raabe, aonde ela morava perto da muralha, perto dos muros. Ela morava em cima do muro, basicamente. E ali, essa mulher que era prostituta, historicamente não se comprova, mas existem pesquisas que talvez ela era uma prostituta cultural, quer dizer, os homens que participavam da religião do seu povo ali, da sua cultura, usavam ela como culto aos seus deuses. Existia muito isso. Quando você lê a primeira carta de Coríntios, quando fala algumas determinações para as mulheres, é porque ali havia um culto no alto daquele monte, daquela cidade, na cidade de Coríntios, aonde haviam 1000 prostitutas, sacerdotisas, onde se praticavam sexo para cultuar aqueles deuses. E talvez Raabe poderia ser, não tem como comprovar. Mas uma coisa é fato, ela era prostituta. E a Bíblia diz que aqueles 2 homens entraram naquela casa, para aquela sociedade, para aqueles vizinhos, para aquela rua, para quem morava perto dela, só eram mais alguns homens visitando uma prostituta. Mas naquele dia, naquele momento, a história de Raabe começava a mudar. Talvez você não é um prostituto ou uma prostituta. Talvez você é outra coisa. Mas eu quero dizer para você que hoje o Espírito Santo de Deus se move aqui no nosso meio. E a sua vida pode ser mudada. A sua condição, a sua mentalidade, a sua raiz, a sua maneira de viver, a maneira como você enxerga as coisas, a maneira como você recebe as coisas, a maneira como você pratica certas coisas, pode mudar. E Raabe recebeu aqueles 2 homens, os espias. E a Bíblia diz que ela recebeu, e o rei daquela localidade ficou sabendo, mandou uma investigação até a casa de Raabe. Raabe abre a porta, recebe o investigador e ele pergunta: olha, tá tendo um comentário que tem 2 espias aqui, 2 espias que estão investigando para ver se tem alguma coisa, e eles falaram que entraram. De fato entraram, de fato vieram aqui. E Raabe, ela recebe aqueles homens, ela argumenta com aquele investigador, ela oculta aqueles homens, depois ela desce os homens pela uma corda, e no meio disso existe uma conversa, aonde ela fala certas coisas, aqueles homens também prometem ela certas coisas, aqueles 2 espias do povo de Deus. E acontece que aqueles espias voltam. E quando eles retornam, tudo que foi conversado e a promessa que foi feita ali é cumprido. Bom, deu para vocês entenderem de forma muito básica o que está acontecendo? O povo de Deus ia invadir aquele lugar, porque era promessa. Tudo que Deus nos prometeu, você pode saber que vai ter uma resistência do inimigo. Se Deus te prometeu uma família, vai ter resistência, porque família é projeto de Deus. Se Deus te prometeu que se você aceitar Ele, se você aceitar Jesus, a sua vida é transformada, tem uma resistência das obras ocultas. Se você começa a tomar uma decisão e um propósito de vir no culto, não importa o que aconteça, você pode ter certeza que vai ter uma resistência. Eu lembro quando eu ainda não tinha aceitado Jesus, mas eu coloquei esse propósito. Falei, eu não falto no culto mais. Eu não falto, era domingo, né? Eu não falto, todo domingo eu vou estar, não importa como eu esteja. Não importa o que eu fiz, o que eu usei, eu vou estar aqui. E isso aconteceu de forma terrível. Não deixei de ir em nenhum culto, mas também fui de forma deplorável inúmeras vezes. Mas Deus viu a minha intenção, Deus viu o meu propósito. Deus viu o que eu queria, que eu estava com sede.
E ali começou uma transformação. Entrando no propósito de Deus. Aquela mulher era uma prostituta. Até então, na história, ela não era nada. Deixa eu te falar, eu vou te falar isso com muito respeito, muito respeito. Eu e você, antes de nós entrarmos no propósito de Deus, a nossa história era nada. Era nada. Não é que você não tem valor. Jesus morreu na cruz por nós. Você tem muito valor. Valor de sangue. Não é sobre isso, mas a nossa história fora de Jesus, ela não vale nada. Ainda que contém nessa história sucesso, conquista, ela não vale nada. Fora do propósito. Espero que você compreenda o que eu quero dizer. Raabe, ela teve coragem. E não é uma coragem à toa, ela teve coragem para fazer o certo. Josué capítulo 2, no versículo 4 até o 6, diz que a mulher, porém, havia tomado e escondido 2 homens e disse, é verdade. Verdade. O investigador teve lá e falou, é verdade, eles estiveram aqui, mas ela inventou uma outra história. Sendo que ela já tinha pegado esses 2 espias e escondido na parte de cima da sua casa. Coragem para fazer o certo no tempo de hoje. E não é o certo da sua mente, é o certo de Deus. Deixa eu te falar, tem que ter coragem. Uma coisa é inegável, Raabe era mulher de coragem. Diz que na casa dela tinha o pai, tinha irmãos, tinha mais homens, mas não, você não vê ninguém da casa dela tendo a atitude que ela teve. Você não viu nenhum homem tendo a atitude que ela teve. Você não viu nenhum homem bater no peito, eu vou resolver, eu vou conversar com esse espia, eu vou esconder. Você vê uma prostituta, uma mulher, que você não vê marido na história, você não vê homem na história, namorado na história, nada. Você viu uma mulher sozinha, vulnerável, que não tremeu diante da investigação do rei da terra dela. Mulher de coragem para fazer o certo de Deus. Coragem para fazer o certo com as filosofias do mundo, tá cheio de gente. Agora eu quero saber se nós temos aqui hoje jovens, homens, mulheres para fazer o certo de Deus. O certo de Deus nos confronta, confronta o outro, confronta as regiões celestiais. E quando eu estava montando essa mensagem, veio à minha mente Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando a chama arderá em ti. A chama arderá em ti. Eu lembro dessa música porque quando eu era novinho, eu dancei na igreja. Um período, minha mãe levava, e aí nós... Criança não, uma adolescente. E aí a gente montou um pequeno grupo na igreja, que eu já contei esse testemunho, RDE, Revolução da Dança Evangélica. Olha que coisa horrorosa. E a gente dançava uma música, essa eu não posso cantar, que nem era muito boa, mas essa é, quando passares pelas águas, não te afogarás, e quando pelo fogo, não te queimarás. Não temas, sou contigo agindo, Deus, quem impedirá? Achei que você ia me acompanhar, pô. Pelo amor de Deus, eu tô esperando você entrar. Mas ele é novo, ele aprende. E aí, acontece que você precisa de ter a coragem de fazer o certo de Deus. Ainda que aconteça retaliação. Porque quem decide fazer o certo de Deus, olha, entenda, não é o seu certo, é o certo de Deus. Aquela mulher era uma mulher prostituta e ela decidiu se levantar para fazer o certo de Deus. Então, quer dizer, não importa de onde você vem, não importa qual é a sua raiz, não importa o quão sujo você seja, não importa o quão podre você seja, não importa o quão pecador você seja,
se arde uma coragem no seu peito de fazer o certo de Deus, ainda que tenha retaliações na sua mente, vindo do outro, vindo do inferno, você não vai se afogar, você não vai se queimar. Pelo contrário, haverá dentro de ti uma chama. Raabe era extraordinária. Raabe conhecia os propósitos de Deus. Muito se falava e ela parava para escutar. Em Josué capítulo 2, no versículo 8 até o 11, ela começa a falar o que ela escutava. E não só o que ela escutava, o que ela entendeu e o que ela colocou no seu coração e na sua mente. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, também os que fizesse aos dois reis dos amorreus, Sion e Og. Quer dizer, aqueles dois reis, no meio do caminho, eles quiseram impedir o povo de Deus de passar, de chegar até a promessa de Deus. Aqueles dois reis foram eliminados. Deixa eu te falar, nada fica de pé diante de nós quando nós temos um propósito firme. Você cai, ou você fica pelo meio do caminho quando você não tem propósito em Deus. Quando o seu propósito é fraco. Quando o seu propósito é muito mais sobre o seu eu, o seu sonho, os seus projetos e os seus planos. Qualquer um te derruba. Agora, quando o seu propósito está firmado em Deus, e essa mulher, uma prostituta, uma mulher que andava à margem do caminho, ela conhecia aquele povo e sabia que o Deus daquele povo tinha propósito com eles. E tinha um propósito no qual estava mirando eles. E aqui diz que ela falou, eu sei o que Deus fez. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Quer dizer, sabe esse povo meu, prostituta tá falando, sabe aqui esse povo que convive aqui? Tá todo mundo cabisbaixo, porque sabe que o Deus de vocês tem poder. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Ela tinha ciência que o Deus daqueles homens era um Deus todo-poderoso. Raabe, é preciso você ler Raabe inúmeras vezes para você aprofundar cada vez mais nesse coração. Você vê a profundeza que é esse coração dessa mulher. Como essa mulher, a cada versículo, ela te surpreende. Se você tivesse lido que era Raabe prostituta e ponto, você nunca imaginaria o que ela fez depois daquilo. Eu quero dizer para você que Deus na sua vida, não importa a sua estrutura, não importa se você não teve pai ou mãe, não importa se você veio de qualquer jeito, não importa se você foi criado de qualquer jeito, ou se você foi rebelde, ou se você foi uma pessoa que fez tudo de errado, não importa. A partir do momento que Deus está em você, as coisas mudam. Conhecer o propósito. O que você tem feito com o conhecimento que você tem recebido aqui? A cada sábado que você entra por aquela porta, existe um derramar de Deus do seu propósito. A cada sábado que você escuta uma mensagem, Deus tem derramado a revelação do seu propósito. E a pergunta que eu faço para nós, o que nós temos feito com isso? O que você tem feito? Está voltando, recolhendo para a sua vidinha insignificante? Tá voltando pro seu mundinho? Tá voltando pros seus projetinhos? Tá voltando pra sua vidinha lá, mais ou menos? Pro seu pecadinho, mais ou menos? Deixa eu te falar, Jesus é grande demais. Ele não tá aqui só pra mudar uma coisinha, te libertar de uma coisinha aqui, não. É pra te transportar do império das trevas pro reino dele. Ele tá aqui pra fazer com que você venha aprender com ele, andar com ele. Ser nova criatura de fato. Não essa babaquice gospel. Não essa falsa religião. De apenas erguer a mão e tudo mais. Não.
para ser como Raabe, uma mulher que sabia que Deus tinha propósito com seu povo. E sabia que se ela tivesse uma atitude de fé, se ela tomasse uma decisão, se ela desse um passo, ela sabia que tinha a possibilidade daquilo alcançar ela. A mesma coisa é eu e você. Se você sair do seu lugar, e você sabe o lugar que eu estou falando. Você enxerga o lugar que eu estou falando. Se você sair do seu lugar e ir em direção a Ele, não é contra Ele, é em direção a Jesus. O que você tem feito? Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 18. Isso, portanto, diga no Senhor testifique que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de coração. Tem gente que é duro. Tem gente que é duro. Ah, Milton, mas é por causa disso, é porque eu já escutei isso, é porque eu já vi isso na igreja. Ei, esse papo furado diante de Jesus não vai valer de nada. Talvez diante do pastor Milton Júnior você pode ainda meter a lábia. Ah, no irmão você pode dar uma chorada. Diante de Jesus isso não resolve não, meu amigo. Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece o meu coração, sabe das nossas intenções. O que você tem feito com a revelação do propósito? Mais uma vez, com todo respeito, vai continuar com essa vida inútil que você vive? Não se agrega em nada e nem para o outro. O cristão, ele pode mexer e envolver e lidar com várias coisas. Mas essas coisas, na vida do cristão, é só mais uma ferramenta ou um meio para levar o evangelho por maior número possível. Eu vejo que tem cristão que começa bem, e aí Deus coloca as ferramentas na mão dele. O que é a ferramenta? Pode ser uma vaga de emprego que ele tanto queria, um concurso público, ou montar uma empresa, ou montar alguma coisa, ou abrir alguma coisa, ou ali conquistar uma vaga onde ele queria, que era muito difícil. Aí aquilo vira tudo para ele. Olha a mente! Tamanho de uma cabeça de um pombo. Sendo que isso é simplesmente mais uma ferramenta para que você possa levar o evangelho ao maior número possível. Porque não tem propósito maior do que se encaixar no propósito de Deus. Só quem tem o coração quebrantado, porque aqui fala da dureza, só quem tem o coração quebrantado percebe que a vida dele até então é inútil, tem sido inútil, não agrega em nada, não influencia para nada, ou se influencia para o mal. Não é para isso que Deus te levantou. Não é para isso que Deus te criou. Raabe chega em Josué capítulo 2, versículo 12. Ela chega para os dois espias e fala: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dele usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo. Olha a mente dessa mulher. Eu quero que você entre na mente e no coração dessa mulher. Ela entendeu que ela era a porta da salvação para a casa dela. Minha amiga, meu amigo, não vou cobrar de você que está chegando agora não, mas você que já tem um tempo aqui, você que já batizou, você que está lendo Bíblia. O que você tem feito com a sua casa? Que propósito você tem com a sua casa? Que cuidado que você tem com a sua casa? Fala de qualquer jeito? Fala da Bíblia de qualquer jeito? Não usa de estratégia para levar o evangelho para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus avós, para os da sua casa? Se comporta de qualquer jeito? Você entendeu a linguagem de amor lá dentro da sua casa? Talvez a linguagem de amor lá dentro da sua casa é lavar vasilha. Tem gente que chega para mim e fala que tá passando luta. Não lava uma vasilha dentro de casa, não arruma nada. Faz nada. Que luta é essa?
Tem que ter luta mesmo nesse, tem que te amassar, te xingar mesmo. Faz nada, morre de preguiça. E a pessoa quer pregar o evangelho, que evangelho que você vai pregar, meu filho? O ser humano enxerga o evangelho na simplicidade, por isso que Deus deixou a Bíblia para nós, para a gente entender. Você tem que entender que cada um da sua casa é de um jeito, você sabia disso? Ou você acha que todo mundo é igual? Você é a porta, meu amigo. Raabe era uma prostituta, e ela entendeu no propósito de Deus, fala assim, agora é o meu momento, essa é a minha oportunidade de salvar toda a minha casa. E eu puxo para mim a responsabilidade. Nós estamos sendo muito moleque. Tem gente que está com 20 e poucos anos, acha que é adolescente ainda. Não é não, meu amigo. Não é não, já tá velho. Já deu. Para. Entenda, o mundo espiritual não para. Deus está revelando propósito para você e você está brincando. Você é a porta. Não é pra você ser também enjoado dentro da sua casa, não. Enfiar a Bíblia a goela abaixo dos outros, não. Ninguém fez isso com você, porque você vai fazer isso com os outros. Mas é na oportunidade. É na oração sem cessar. É no jejum. É naquele propósito, Deus me dá uma oportunidade. Deus me dá uma sabedoria. Deus, eu tô atento à minha casa. Eu sou a porta. Deus, tem promessa. Deus! Raabe não era egoísta. De maneira nenhuma. Ela poderia ver naquela oportunidade uma oportunidade da vida dela deslanchar e ela pensar só nela. Segunda Samuel, capítulo 23, no versículo 5. Não está assim com Deus a minha casa? A aliança de Deus com você é muito bem estabelecida, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Tudo bem definido. As coisas de Deus é tudo bem definido. Nossa, que é tudo avacalhado. Mas Deus, quando firma uma aliança com você, é bem definido. Deus não brinca com você. Deus não brinca com o ser humano. Em Josué capítulo 2, versículo 15. Ainda que Raabe morava em cima do muro, mas Raabe não era mulher de ficar em cima do muro. A Bíblia diz que a casa dela era em cima do muro, mas a sua mente, o seu coração tomou decisão. E tomou decisão de servir a Deus. Tomou decisão de escolher. Tomou decisão que ainda que fosse ferida, ainda que ela pudesse perder a vida, ela poderia ser morta. Ela estava acolhendo os espias de um povo que não era o mesmo Deus, que era de outra cultura, e ela deu o passo de fé. Ela não ficou em cima do muro. Aí agora eu pergunto a nós, há quanto tempo eu e você nós estamos em cima do muro? Deus já está tocando seu coração, Deus já está falando com você, Deus já está trabalhando com você, e você é em cima do muro. Sei lá, porque em cima do muro é muito bom. Sabe por quê? Porque você usufrui daqui, dá uma olhada, usufrui daqui. Só que no final, você não tem endereço de lugar nenhum, está em cima do muro. Eu quero saber se você tem endereço em Deus ou aonde você tem endereço. Se você está firmado em Deus, aonde você está firmado. O ser humano hoje está ficando tudo bipolar, tudo meio doido, tudo meio... Por quê? Não tem referência. Não tem raiz em Deus. Cada dia pensa uma coisa, não tem o fluir, não tem o poder do Espírito Santo, não tem Deus movendo nele. Raabe era uma mulher extraordinária. E a Bíblia diz em Josué capítulo 2, no versículo 17 até o 18, quando aqueles homens que estavam sendo despedidos ali por Raabe, Raabe desceu eles pelas cordas. E aí Raabe falou, faz comigo uma aliança certa. E eles falaram, você vai amarrar um paninho, uma linha, é uma linha vermelha, na sua casa, sinalizando que essa é a sua casa. E todos que estiverem lá dentro, não vão acontecer nada com eles. Todos que estiverem lá dentro. Agora, se alguém sair, nós não temos compromisso. Isso já aponta para o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus sobre nós.
partir do momento que você toma decisão, a partir do momento que você dá o passo de fé, a partir do momento que você escolhe, a partir do momento que você entra no propósito de Deus, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está guardando você. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele, salvo da ira. Protegido, guardado. Mas Raabe foi muito mais. Ela não só recebeu a proteção. Raabe era uma mulher extraordinária. De uma prostituta para uma mulher que entrou no propósito de Deus. Pega comigo essa aqui. Raabe entrou para a galeria da fé. Aonde está a galeria da fé na palavra? Hebreus capítulo 11. Os brabos da fé de toda a Bíblia tá ali. É a galeria. Você entra, você vai andando. É como se você estivesse no museu vendo. Quando você lê o capítulo 11, você vai ver na galeria da fé. Você vai ver inúmeras pessoas ali. Homens extraordinários. Raabe estava lá. Se você chega em Hebreus, capítulo 11, no versículo 31, diz: pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Não porque ela amava primeiro aos espias, não porque ela amava primeiro aquele povo, porque ela já amava primeiro aquele Deus. Ela acreditou, ela deu um passo. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus é um Deus de promessa, é um Deus fiel, é um Deus de fidelidade. Eu vou tomar minha decisão. Não importa quem eu seja, não importa como eu estou. Eu sei que Deus muda a minha história, marca a minha história. Raabe era uma mulher extraordinária. De uma prostituta para uma mulher que entrou para o propósito de Deus. Mateus capítulo 1. Pega essa. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé. Jessé, Davi. Raabe, a prostituta que morava em cima do muro, num povo que cultuava outros deuses, pela fé, pela sua atitude, pelo seu passo de fé, entrou na linhagem de Jesus. Se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver isso. Ela está na genealogia. Aquilo que não era nada, ela entrou pela linhagem de Jesus. Raabe era uma mulher extraordinária. De prostituta, ela entrou no propósito de Deus. Tiago, capítulo 2, no versículo 25. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz, a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e fez partir por outro caminho? Pelas suas obras, ela justificou a fé. Tem muita gente que fala que tem fé. Eu tenho fé, Milton. Eu creio. O próprio Tiago fala que até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem. Você sabia disso? A questão não é essa, o ponto não é nem esse. Falar que tem fé, qualquer um fala. Agora, cadê a ação? Cadê a prática? As obras justificam a fé. As obras não é para salvação, é para justificar a fé que você tem em Cristo Jesus. As obras dela de proteger aqueles homens, de colocar em risco a sua vida, de colocar ali como corajosa para fazer o certo de Deus. Raabe é ou não é extraordinária? Em Isaías capítulo 26, no versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Para quem quer ou para quem já entrou, Raabe foi marcada, a casa dela foi marcada, todos ali foram salvos por uma decisão. Raabe entrou na genealogia de Jesus, uma prostituta. E eu e você, talvez um prostituto, uma prostituta, um drogado, um viciado, um mentiroso, um faccioso, o que seja, hoje nós podemos ser filhos de Deus. Eu quero te pedir para ficar de pé. Sua vida não precisa ser essa vida inútil mais, resumida nos seus sonhos e nos seus planos.
Deus está te chamando para você entrar no propósito dele. E aí sabe o que Deus vai te transformar? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te toma como povo, Deus cuida de você, você tem um dono e Deus coloca propósito em você. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 10. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. E para finalizar, João 1,12. Mas a todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Raabe, a mulher que entrou no propósito de Deus. Você vê ela em inúmeras partes da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Uma mulher que o seu nome triunfou pelo tempo. Foi relatada na Galeria da Fé, foi relatada na genealogia de Jesus, foi relatada quando se explica sobre a obra que justifica a fé, de tão extraordinária que foi a decisão de Raabe. Ela viu os seus propósitos e o seu estilo de vida quando ela olhou para aquele Deus que tinha propósito. Ela falou, eu quero esse propósito, custe o que custar. Você que quer esse propósito, dá um passo e vem para cá. Sai do seu lugar. Nós vamos orar.